Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso grupo de estudos, nosso bate-papo de todas as quartas-feiras, hoje com o tema Ser Melhor. Então vamos iniciar então a nossa noite com uma preparação. Então convido a todos a fechar os olhos, respirar de maneira consciente, fazendo a conexão com os nossos amigos do plano espiritual. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, que esteja também conosco, que nos propicie uma noite de conhecimento, de enriquecimento, possamos compartilhar informações úteis, proveitosas, e mais do que compartilhar, que possamos absorver essas informações e colocá-las em prática, para que realmente nós possamos ser melhores a cada dia. Pedimos que esses companheiros do plano espiritual também nos auxiliem, nos intuam durante todo esse bate-papo de hoje. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje, que é o tema Ser Melhor, nós vamos fazer algumas reflexões, vamos compartilhar, né, o que nós estudamos a respeito. Esse tema está bem ligado à nossa reforma íntima que nós falamos, né? A nossa evolução, a nossa modificação de atitudes. Então, uma parte, né, desse tema se encontra no capítulo 5 do Evangelho, que discorre a respeito, né, da evolução, da melhora, né, de cada ser, né, de cada consciência que está aqui neste planeta, né, encarnada ou desencarnada, para sua evolução, para absorver os conhecimentos, colocar esses conhecimentos, né, que foram trazidos com mais força para nós através de Jesus. E como ele mesmo dizia, que ele era o caminho, né, o caminho de volta ao Pai, justamente pelas suas reflexões, pela sua moral, que já era totalmente evoluída, e ele veio nos mostrar o caminho, né? Como fazer para retornar, né, ao Pai, como fazer esse processo de evolução. Falar então do tema, né, que a Cláudia já colocou. Interessante mostrar o livro também, né? Sim. Que o tema está sendo inspirado, que é o livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Irmãs do Fo, né? Acredito que é assim a pronúncia. Então, ele vem nos trazer aqui no capítulo 12 esse item Ser Melhor. E logo no comecinho, então, desse capítulo, ele traz para nós, principalmente nós que estamos no meio espírita, e podemos aqui incluir também no meio espiritualista, mas ainda de modo geral, todos nós que estamos vivendo e queremos ser pessoas melhores, ele nos vai falar sobre a reforma íntima. E também traz como um certo alerta que geralmente nós falamos muito de reforma íntima, mas não entendemos, às vezes, como fazê-la, né? Porque o conceito da reforma íntima, quando nós ouvimos, ou até quando nós falamos,
é algo um tanto quanto agradável, bonito, né? Eu falo para a Cláudia, ó, Cláudia, a solução dos seus problemas é a reforma íntima. Aí ela vai ouvir e falar, poxa, bacana, mas eu não entendo nada de reforma. Como é que eu vou fazer isso na minha vida? Como é que eu adapto essa reforma íntima que o Lucas falou dentro da minha vida, né? Então o livro ele começa a nos questionar para que a gente possa compreender melhor o que está por trás dessas palavrinhas que nos caem muito bem ao ouvido, mas que na prática às vezes ficam faltando alguma coisa mais concreta e palpável para que realmente a gente seja melhor. Inclusive ele coloca um convite ao espírita, que é a base deste livro, né, o Espiritismo, falando que seria algo imprescindível para todos os grupamentos olhar para a reforma íntima com esse olhar de compreender e principalmente de colocar na prática, né? E a pergunta, então, inicial que fica para todos nós aqui refletirmos é como eu posso fazer a reforma íntima? E não mais somente o que é reforma íntima, né? Acredito que todos, de alguma forma, compreendem que reforma é modificar algo. Então, se eu vou reformar minha casa, vou pegar minha casa que estava de um jeito e vou transformá-la de outro. Geralmente de um outro jeito melhor. Né? Eu vou pintar a parede para ficar melhor, eu vou trocar uma porta para ficar melhor. Então, da mesma forma na nossa vida. Mas por onde é, então, que a gente começa a fazer essa reforma íntima? Claro que é por nós mesmos, né? Mas vamos tentar sair um pouquinho agora do abstrato e para as coisas mais práticas da vida. Qual seria esses nossos primeiros passos para que essa reforma aconteça? Então, coloco aqui a reflexão para juntos a gente seguindo aqui. Eu vejo assim, eu posso ajudar você a fazer a sua reforma íntima. O quê? Eu também preciso fazer? Eu acho que eu faço tudo certinho. Eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem para ninguém. Eu não prejudico ninguém, mas eu também não ajudo ninguém. E, nesse momento, cada um pode se colocar nessa condição de ver o que o outro precisa fazer. E, no fundo, você acabou de falar, talvez o principal é o que eu preciso fazer em mim e não estou enxergando, né? Então, hoje eu acredito que a gente tenha a oportunidade de perceber o quanto o nosso ego vai influenciar nessa condição de se permitir mudar ou de se enxergar a necessidade da mudança. A gente tem muita facilidade de enxergar o que nós achamos que o outro tem que fazer. Mas aquilo que nós precisamos fazer, nós não temos tanta facilidade assim, né? A dificuldade é grande de olhar para nós mesmos, para as nossas atitudes, para modificá-las. Então, é muito fácil olhar para o outro e falar assim, olha, eu posso te ajudar a fazer a sua reforma, né? Porque eu mesmo não, eu sou perfeito, não preciso fazer isso. E não é bem assim. E eu entendo que para você fazer uma reforma, para você mudar alguma coisa, primeiro você precisa se instruir, precisa estudar, precisa aprender. Então, eu acho que o início, né, não sei se o Lucas concorda comigo, é a instrução, é o estudo, é a busca. E a busca é o início, como eu falei, né? O estudar, o instruir, mas só o estudar também não resolve. Né? Fica só no campo da teoria, é muito bonito. Saber todos os livros da codificação de cor é muito bonito. Saber todos os livros que Chico Xavier escreveu, todas as citações que André Luiz fez, ou que Emmanuel fazia, é muito bonito. Porém, para mim, a grande sacada é você pegar todas essas informações, você ir atrás das informações, você estudar, mas colocar isso em prática. Essa é a parte mais complicada. Sim. E aqui no livro ele coloca que realmente esse primeiro ponto
é entender essa noção do que se quer, né? E aí que eu vejo um ponto principal de toda essa nossa conversa. Eu só consigo modificar, reformar, transformar alguma coisa dentro de mim se eu identifico aquilo que me faz sofrer, se eu identifico aquele ponto que precisa ser melhorado. Porque enquanto eu não identificar, aquilo para mim não é um problema. Sim. E nós temos muitos problemas e não sabemos que temos, justamente por ficar mais difícil enxergar as nossas próprias dificuldades. Então, como o Antônio Carlos disse, a gente até pode, né, auxiliar uns aos outros nesse quesito, mas será que realmente nós estamos dispostos a deixar o melindre de lado, né, a ouvir realmente? Nem sempre, né? Nós somos ainda seres em experimentação, então vai ter momentos que a gente vai aceitar, vai ter outros que a gente não vai aceitar, mas o primeiro grande passo é identificar, que pode surgir sozinho ou pode surgir através de um conjunto de fatores, de outras pessoas ou de alguma situação. Mas por que a gente se acostuma a falar que, na maioria dos casos, nós só procuramos ajuda quando há sofrimento? Porque quando há sofrimento, há incômodo. E o incômodo nos faz movimentar. Então a gente percebe que alguma coisa não está legal e a gente quer ficar melhor. Então se a gente adoece, a gente quer sarar daquela doença. Então a gente vai buscar um meio, seja ele qual for, de sair de um estado de doença para um estado de saúde. Da mesma forma, na nossa vida, esse primeiro momento ele vai ser importante. Então, qual estado ou quais estados na minha vida estão estagnados e doentios? Pode ser emocional, mental, espiritual, comportamental. Nós temos vícios de hábito, de comportamento. Às vezes vem aquela pergunta, por que fulano faz isso? Simplesmente porque ele se habituou a fazer aquilo daquele jeito. E é só um hábito de comportamento que precisa ser transformado. Então, quando é identificado que aquilo não está mais adequado, parte, então, para a reforma. Aí começa realmente a reforma que vai passar junto com o processo de autoconhecimento, que é o conheça-te a ti mesmo. E conhecendo a nós mesmos, nós temos possibilidade de reformar, de focar mais numa potencialidade, de compreender uma dificuldade para poder lidar bem com ela, e aí nós vamos fazendo esses pequenos ajustes. A gente passa por uma, assim, logo no início, né? Nos conhecer também é o primeiro passo, mas não é um passo fácil. Né? E principalmente aquilo que não nos agrada em nós não queremos olhar para aquela situação. Né? Via de regra, nós não gostamos, nós temos os nossos egos, não gostamos, às vezes, até que as pessoas coloquem essas situações que precisam ser modificadas em nós, em evidência de alguma forma, né? Até no intuito de nos auxiliar. Então, mesmo esse primeiro passo não é um primeiro passo simples. E algumas vezes nós precisamos de ajuda para fazer isso. Como quando estamos doentes, muitas vezes nós precisamos de uma ajuda especializada para resolver a nossa situação de saúde. Então, buscamos um médico ou buscamos um outro profissional da área, dependendo do qual seja nosso problema, né, a nossa doença, para que ele possa nos indicar um caminho, né, uma forma de poder voltar ao estado de saúde. Da mesma forma, como nós estamos fazendo, buscando, né, modificar esses aspectos em nós. Primeiro conhecer, né, que aspectos são esses que precisam ser mudados. Algumas vezes nós vamos precisar de ajuda. Sim. O conceito de reforma é muito extenso. E, por vezes, a gente evita de falar isso. Porque isso exige um pouco de sinceridade dentro do grupo, seja familiar, ou de trabalho, ou amigos. E essa sinceridade vem do encontro ao melindre que o Lucas falou.
Olha como ele pode ser grande. Eu vou associar essa situação de uma forma que talvez alguém não goste. Mas nós tínhamos, para não ir mais atrás, nós tínhamos os egípcios que passaram pela reforma da evasão, pela saída do povo hebreu de lá do território egípcio. Depois nós temos a chegada do Cristo, que causou que veio propor uma reforma e causou um problema muito sério para quem não admitia essa reforma. Então, o Cristo veio reformar um conceito. Ele veio dar qualidade a esse conceito. Ele não veio destruir, assim como ele disse. Vou trazer para o lado da doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos veio propor uma reforma, uma outra decoração para aqueles conceitos que o Cristo trouxe num nível que se entendesse. E hoje temos pessoas que não querem nem pensar sobre a possibilidade dessa reforma, dessa nova paginação que o cristianismo pode receber. Então a gente fica engessado porque o seu ego não permite nem pensar a respeito. O seu ego já simplesmente diz não. Então a coisa é grande. Assim a gente vê nações, a gente vê o sistema político de algumas nações, a gente vê a mudança que o capitalismo precisa ter e não se consegue ter porque vai mexer com aquilo que não é do meu interesse. Então a reforma é tão grande e a gente talvez pense pouco nisso aí. Duas colocações feitas hoje. Boa noite a vocês. Boa noite. Uma delas, quando nós já fazemos alguma coisa, temos uma atitude rápida, impensada, e depois dá aquele baixo astral que a gente cai em si e começa a pensar: por que eu fiz aquilo? Então a Amanda coloca isso, que essa é uma maneira de a gente olhar para dentro de nós. Aconteceu isso, sentiu esse baixo astral? Olhe para ele de frente, para entender o porquê que faz isso. E uma outra colocação foi feita, que se a gente quer compreender, nos conhecer, nós precisamos primeiro nos livrar dos preconceitos, para poder olhar de frente para a gente, sem medo. Sem medo. Mas tem que tirar todos os preconceitos de lado. É bem complicado, né? Sem medo não é fácil. Um fator importante, né, associando ao conceito que o Antônio Carlos trouxe da reforma, por mais que ele trouxe que não é a destruição, mas toda reforma, toda modificação de comportamento, ela passa por um processo de desconstrução, onde nós estamos dispostos a desconstruir velhos hábitos, velhos padrões, velhas tendências que já não fazem mais sentido, ou seja, que neste momento não são mais adequadas. Porém, lá atrás faziam, ok, né? Não dá para nós olharmos para nós mesmos lá atrás e querer colocar como que tudo tivesse sido inválido, ruim ou negativo. A gente tem que olhar de fora e entender que é uma caminhada, é um progresso, é uma evolução, que uma coisa leva a outra. Então, essas reformas que nós fazemos em nós mesmos passa de imediato também por esse processo de desconstruir. Ou, como um professor uma vez me disse, desaprender. Né? Nós precisamos desaprender muitas coisas que nós achamos que sabemos para aprender coisas novas, né? Para fazer coisas novas, para estar dispostos a construir uma vida melhor, que é o nosso tema aqui de hoje. E pegando o comentário que o Eduardo disse, né, quando a gente se depara com alguma coisa que fez e depois fica com aquela consciência, entra aqui na sequência do livro, quando ele traz a reflexão de que, em muitos casos, a gente compreende essa reforma íntima como uma anulação dos nossos sentimentos, ou como uma negação dos nossos impulsos, tentando anular ou eliminar essas tendências. E isso vai nos associar, de certa forma, segundo o livro nos coloca aqui, aquela ideia pesada do pecado original.
Ou seja, eu cometi um ato tão pecaminoso que no momento seguinte agora eu vou precisar ter a culpa do que eu fiz, e essa culpa vai fazer o quê? A santa missão de me punir, né? De me sacrificar, de me torturar. Isso, de certa forma, ele pode ser interessante até um determinado momento, que é onde eu reconheço e no momento seguinte eu posso modificar o que eu fiz. Agora, se eu olhar para isso que eu fiz e entender que não tem mais o que se fazer e eu ficar preso somente na culpa, eu vou encontrar alguma forma de cometer um mal contra mim mesmo. Seja, às vezes, algo mais intenso, físico, ou às vezes eu vou me esgotando pouco a pouco na vida. Eu vou me boicotando, me sabotando, não me permito mais ser feliz, eu vou me impondo certas punições porque eu tenho aquela noção de que se eu cometi determinado ato que não era saudável, eu cometi um pecado, e se eu cometi esse pecado, então já não sou mais digno de Deus, eu não sou mais digno e puro de fazer qualquer outra coisa, e com isso eu também deixo de lado a oportunidade de modificar. Porque, ok, se eu identifico um padrão que não foi correto, uma ação que não foi boa, eu tenho a oportunidade de transformar isso, sempre para frente. Então, a culpa, nesse sentido, ela não entra como algo tão saudável e benéfico, ela vai entrar como algo que vai trazer punição, né? Trigueirinho, ele mostra esse fio bem tênue do equilíbrio da culpa, quando ele nos colocava, né, que a culpa ela pode ser muito útil, quando ela nos faz ter esse pensamento de, poxa, o que eu tenho para aprender com aquilo, né? Então ele fala da culpa no sentido que quando surge esse remorso, vai me fazer olhar para a situação problema. E quando eu olho para a situação problema, então a culpa já fez o papel dela. Depois que eu olhei, agora é comigo. Então eu não fico mais preso a essa culpa, né? Então eu olho, identifico e sigo adiante. Só para colocar dentro dessa linha de pensamento, nós achamos até que quando temos esse momento de culpa, que Deus nos abandona. Pelo contrário, a centelha divina continua dentro de nós. Nós somos a igreja viva de Jesus dentro de nós. Então nós não vamos, Deus não vai abandonar. Pode ser que nós achamos e aceitamos ficar longe de Deus. Sim. Nesse momento. O fato de nós entrarmos nesse modo de culpa e permanecer nesse modo culpa pode nos afastar, né, de, assim, consciente ou inconscientemente da presença divina em nós, né? Deus não está num lugar, não está assim, ele está em nós e nós estamos nele. Então, consciente ou inconscientemente, nesse estado de culpa, a gente pode se afastar achando que nós não somos dignos realmente. E é pesado quando você diz, né? Querer permanecer no estado de culpa. Sim, como uma punição. O que né? nós odiamos de nós mesmos. Como um processo de punição, achando, assim, no nosso entendimento, nesse momento, né? Lógico, nós não queremos sofrer. Não, ninguém quer sofrer. Mas, no nosso entendimento, em determinadas situações, nós achamos que isso é o que nós merecemos ou precisamos para voltar a ser felizes. Só que, às vezes, a gente não consegue sair dessa situação. Complementando, né? Quantos e quantos anos, quantas e quantas gerações nós fomos educados e moldados que a qualquer pequeno erro que nós cometêssemos, nós teríamos que pagar penitência. Pois através da penitência, única e somente através dela, nós superaríamos aquela questão que foi realizada. E em muitos casos, a penitência, com a dor que era ocasionada, não resolvia o problema, né? Era mais dor ainda, mais peso ainda. Para algumas pessoas, e para nós mesmos lá atrás, pode ter servido em alguns níveis, mas em outros só foi dor por dor. Então, ainda assim, nós temos uma tendência interna, sempre que nós saímos um pouquinho do eixo, a gente vai se punir, porque a gente já aprendeu. Então, eu vou ter que ajoelhar no milho, isso eu vou ter tá que marcado, né, dar a mão à palmatória, enfim, eu vou me
impor alguma pena, seja ela qual for. Então, aos poucos, a própria doutrina e o pensamento atualizado aos dias de hoje, a gente vai aprendendo que, ok, aconteceu, mas e daqui para frente? Como que eu posso fazer de forma diferente, né? Se fala muito, né? Eu colho tudo aquilo que eu planto, mas se eu plantei alguma coisa que não foi legal, nada me impede, no decorrer da colheita disso que não era legal, plantar outras coisas já para ir pegando também uma colheita boa. Então, se eu plantei erva daninha ali, e agora eu não quero mais tudo aquilo de erva daninha, eu não preciso ficar só esperando aquela erva daninha nascer. Eu posso começar a plantar coisas boas durante esse período, que aí o livro ele nos continua aqui colocando sobre isso, sobre a culpa. Ele fala que a culpa ele nasce do ato de avaliar o direito natural de errar como sendo um pecado que merece ser castigado, né? E ele traz algo muito importante. Ele coloca que reforma íntima não é ser contra nós. O processo de reforma ele não vai contra nós. Não é simplesmente reprimir, é muito mais um processo de se educar. Não é exterminar o mal em nós. Olha que interessante esse ponto de vista, né? É fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência. Então, ao invés de a gente lutar contra aquilo que é ruim, por que não dar força para aquilo que é bom, né? No fim das contas, pode ser a mesma coisa, mas eu mudo meu foco, eu trabalho de uma forma mais leve, e eu vou utilizando a reforma íntima, então, ao meu favor, para que eu consiga ser realmente uma pessoa melhor. O conceito de condenável, né? O conceito de sofrer as consequências dos atos, ele está até, vamos dizer assim, ainda na codificação. Deus vai receber o castigo. É como criança que, quando muito jovem, não entende o castigo como educação. Então, Deus não castiga, Deus educa, ou as leis não castigam, as leis educam. Só que cada um precisa de um tipo de educação. Não são todas as pessoas que respondem a uma mesma metodologia de educação. E isso até dentro da mesma idade, porque tem crianças ou adultos, adolescentes, que têm uma dificuldade maior ou uma facilidade maior. Então, a educação vem por diversos caminhos. E no quesito culpa, eu sei que a gente sempre fala muito de egoísmo, ou, perdão, de orgulho, e não fala muito a respeito disso, a gente foge um pouco disso daí, porque todo mundo tem isso aí, então é melhor a gente não falar disso aí. Mas o orgulho, ele fica quando a questão de não transformação, de não aceitação, porque você se vê naquela condição de autossuficiente, ou de soberano, ou de eu sei o suficiente, né? Então, eu tenho orgulho com relação ao aprendizado, não o recebo na mudança. Do outro lado, quando eu começo a me condenar, achar que eu tenho culpa, que você talvez iluminou um pouco o seu pensamento para a sua transformação, depois você vai para o outro extremo. Você acha que não, uma pessoa como você não deve fazer aquilo. Então, aí você se culpa, porque você também foi orgulhoso nesse momento. Então, talvez é como se fosse um outro ser dentro de nós, né? Que talvez seja o ego nosso, que precisa ser trabalhado com o aprendizado. E nós precisamos também pensar que esse fato de ser melhor, nós não precisamos ter pressa. Não e sim. Sim, é um processo. Nós precisamos ter em mente que não é as mudanças não acontecem rapidamente, né? Se a gente for observar, a gente fala sempre, né, que para observar a natureza que segue as leis divinas, e nós estamos inseridos nisso, é que nós nos colocamos à parte, né, mas nós fazemos parte também. As coisas não acontecem se você colocar uma semente, plantar uma semente, no dia seguinte já não tem uma árvore frutificando. É uma coisa que leva tempo, cada etapa tem que ser respeitada.
Cada processo, cada necessidade do processo tem que ser respeitado. Da mesma forma, essas mudanças que nós queremos ou precisamos fazer em nós também tem que respeitar esses tempos, né? Esses passos, esses processos, para que realmente seja uma coisa consistente, né? Que não seja um castelo que vai se ruir, que não seja uma coisa superficial. Nessa sessão veio muito na mente um dínamo. Para quem é um pouco jovem há mais tempo, é só lembrar que dínamo era aquilo que ia na bicicleta, que passava na roda e acendia o farol. Ele transformava uma energia mecânica em uma energia elétrica. Então, nós temos hoje, dentro de nós, essa centelha divina, que para ser melhor, nós precisamos fazer essa transformação. Sempre. Que o dia não faz sempre. Sim. E aí, para a gente ter esse poder, essa força da transformação, para a gente sair do nosso estado de inércia. E qual é o primeiro ponto para isso? Ter vontade de fazer algo diferente. Então, a vontade é fundamental. E aí nós vamos lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, aonde está escrito que aqueles espíritas, os bons espíritas, são aqueles que tentam fazer isso por suas ações. Nós precisamos ter vontade de ser bons espíritas e vontade de tentar ter boas ações. Sim. Não só de ser bons espíritas, né? Vontade de sermos pessoas melhores, né? Não só espíritas, não é uma classificação, né? A gente separa um pouquinho, usa essas terminologias aí, porque faz parte do contexto. Faz parte do nosso Nós somos contexto, um grande grupo, né? Um grande agrupamento que vem praticamente no mesmo formato de experiência para coisas que ainda a gente não imagina direito. Mas nós vamos progredir sempre, como é necessário a renovação sempre. Transformação. Sim. E aqui no livro, né, o Reforma Íntima, no capítulo Ser Melhor, ele vai discorrendo e ele chega ainda na questão da educação. Segundo o livro aqui, educação, né, vem do latim educare, e significa tirar de dentro para fora, né? Renovar é extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados, né? Justamente esse processo nosso de educação, de observação, de reforma íntima, é tirar de dentro de nós a força que já nos foi dada desde o momento da criação, né? A própria luz, enquanto pureza maior de tudo que somos, e conforme nós vamos então progredindo, nada mais é do que nós vamos deixando que essa luz se manifeste mais. Ela já está aqui dentro, né? É como se fosse uma luz de 500 watts. Só que essa luz de 500 watts, ela está toda encoberta. Não está refletindo quase os seus raios luminosos. Está dentro de uma caixinha, né? Lembra da historinha? Não coloque a candeia debaixo do alqueire, né? Nós estamos à presa, estamos escondendo a luz. Então, conforme a gente vai fazendo essa reforma íntima, se conhecendo, se educando, aprendendo, nós estamos deixando com que essa luz comece a se manifestar através de nós. E aí nós passamos a ser o quê? Seres conscientes no processo evolutivo. Nós passamos a andar junto com o Criador. Aí sim nós começamos a participar muito mais da nossa vida do que simplesmente hoje nós achamos, né? Porque hoje, às vezes, a gente se acha a última bolacha do pacote, né? Que é o que o Antônio Carlos está falando do orgulho e do egoísmo. Como se tudo já tivesse sido feito, como se tudo já tivesse sido realizado, como se fôssemos uma exclusividade, né? Ninguém é tão bom quanto eu. Seja para ser no sentido bom, também ninguém é tão pior quanto eu, né? Ah, eu sou ruim, meu problema é maior, tudo na minha vida é pior. De qualquer forma, eu sempre sou bom, né? Seja para um lado, seja para o outro, né?
E conforme a gente vai entrando nesse caminho de manifestar o que temos dentro, essa polaridade, esses rótulos vão diminuindo, a gente vai manifestando muito mais a centelha divina, a gente vai manifestando muito mais os princípios divinos em nós, e aí sim nós passamos por esse processo de ser melhor, né? O Eduardo falou do processo, né, que não tem que ter pressa, o Antônio Carlos falou, às vezes precisa ter pressa, mas no final das contas o que fica é que é um processo, né? Então, se a gente olhar para uma visão mais micro, ou olhar só para uma foto desse grande filme, pode ser que a gente fique meio desanimado, ou que as coisas não façam tanto sentido, mas quando eu olho um pouquinho de fora e vejo que há um antes, que provavelmente eu já progredi, muita coisa, se eu observar, e que também haverá um depois para que eu possa continuar, sabendo sempre que o depois é um resultado do que eu estou fazendo hoje, e o hoje já foi o resultado do ontem, né? Porque senão a gente também acaba se eximindo das nossas responsabilidades. Então eu coloco sempre no amanhã aquilo que eu poderia fazer agora, né? Principalmente no meio espírita, né? Eu deixo para a próxima encarnação, né? É uma grandiosa perda de tempo, porque se eu não mudar agora, na próxima encarnação vai ser igual. Ou se eu não mudar no dia de hoje, o meu dia de amanhã vai ser igual. Isso é autorresponsabilidade. Isso também é um exercício de ser melhor. Então, aos pouquinhos, a gente vai entendendo que a vida é um processo de quê? De manifestação daquilo que já está dentro de nós. E aí eu continuo ainda, né? Se já está dentro de nós, qual que é o maior esforço que nós precisamos fazer, então? O maior esforço é simplesmente deixar as nossas resistências, o nosso egoísmo, o nosso orgulho de lado para manifestar o que já temos. Não é uma aquisição, né? Eu não vou ao centro espírita para adquirir qualidades morais. Eu vou ao centro espírita para relembrar que eu as já tenho e posso aprender como colocá-las para fora. Eu vou estudar alguma determinada área do conhecimento, como a Cláudia bem disse, né? O conhecimento ele é fundamental nesse processo, mas eu vou estudar aquilo, indo por essa linha de pensamento, para descobrir o que já está dentro de mim. E aí conseguir colocar para fora. Essa construção, ela é constante. E nós vamos sempre pondo para fora o que já temos. O restante é só um meio ou uma ferramenta que eu encontro para facilitar esse processo. Isso, claro, partindo do princípio, fomos criados em imagem e semelhança de Deus e já temos tudo que precisamos para viver, existir e progredir. Então, partindo desse princípio, nós compreendemos que os nossos grandes potenciais, como o próprio livro disse, podem estar dormentes, podem estar ali ainda escondidos na nossa sombra, pode estar ainda um pouquinho debaixo do tapete. Então, é pôr para fora tudo isso, é deixar que tudo isso possa, enfim, se iluminar. A Amanda vem lembrar-nos, né? Falando sobre a culpa, que o perdão está, o auto-perdão vai estar relacionado diretamente à culpa, para nós trabalharmos o auto-perdão. A Silvia vem falar que quando temos filhos pequenos, punimos, damos bronca, e eles obedecem aquilo. E hoje nós temos a oportunidade de pensar quando nós tomamos essa bronca e tentar fazer algo melhor. A Carlota deixou para a gente lembrar, nunca esquecer que a saída é para dentro, é olharmos para dentro. É um caminho que nós imaginamos que seja para fora, e na verdade esse caminhar é um virar, né, de volta, né, para dentro, para dentro da nossa luz. Na sexta-feira tem uma carta, Lucas, uma das cartinhas do tratamento de sexta, que diz o seguinte: se você não mudar no hoje, você vai ter um amanhã igual a ontem. Sim. Olha a importância de mudarmos hoje. Sim, é uma construção diária. Sim. Né? Se nós queremos, assim, que algo em nossa existência seja diferente, nós temos que começar a fazer essas mudanças hoje para que seja diferente. E até uma outra reflexão, né, que eu não sei direito de quem não está me vindo na mente agora, que nós insanamente queremos que o nosso amanhã seja diferente se nós continuamos fazendo a mesma coisa.
Calma. Vamos lembrar um pouquinho o papel da nossa ligação com Deus, para não chamar de religião. Isso é um suporte, é uma retaguarda, é um corrimão para que a gente tenha uma base de sustentação. Porém, não é isso que vai transformar a pessoa se ela não tomar esse primeiro movimento, ou esse movimento constante, que não seria nem necessário um primeiro movimento, que a gente deveria estar, aliás, a gente está nessa constância de movimento. Então, a religião nos ampara, mas ela sugere que você tenha a sua iniciativa, que você dê os seus passos. Ela está ali para te segurar, para dar um apoio, mas é você que vai realmente aprender a andar de bicicleta sozinho, porque nós temos diversas dependências de diversas coisas. Uma delas é a religião, mas a gente tem a dependência do conceito alheio, tem a dependência do que o pai e a mãe às vezes acha, ou do que a sociedade da moda acha, e a gente sofre com tanta bobagem dessas aí. Eu sou um ser, e eu preciso acreditar nisso, que eu tenho a minha personalidade, e vou melhorar essa personalidade. Não adianta eu achar que a minha personalidade você tem que engolir. Eu tenho que adequar essa personalidade a conceitos razoáveis, vamos dizer assim. Sim. E aqui também ele vai trazer para nós, né, um conceito bem interessante desse progresso que nós estamos falando, que em algum momento, sim, vai ser preciso ter esse controle, né? Então, o processo, ele não é solto, não é simplesmente... Não é sem... intervenção nenhuma nossa. Então, ele precisa desse controle, porque, segundo o livro nos coloca aqui, nós já temos em nós hábitos tão arregimentados, né, tão cristalizados de vidas sucessivas, que se nós não observarmos essas tendências, em algum ponto, junto com essa educação, buscar o equilíbrio, em algum momento a gente vai derrapar, né? Em algum momento a gente vai sair do curso. Lembrando, claro, se a gente está nesse processo, se derrapar, é só levantar e seguir diante, né? Para que a gente não volte e fique preso de novo, como foi falado da questão da culpa, né? Então ele coloca aqui que é importante olhar também por esses olhos, que nós vamos ter, sim, algumas tendências lá dentro por esse hábito que já foi construído por diversas vidas. E uma frase aqui que ele coloca que é bem interessante para a gente refletir, ele fala assim: menos contenção e mais conscientização. Eis a linha natural de aprender a dar ouvidos aos conselhos do bem divino que retumbam qual eco de Deus na nossa intimidade. Olha que interessante, né? Não é única e simplesmente, de novo, né, conter, reprimir, anular, mas sim dar ouvidos, dar vazão à própria divindade que já está dentro de nós, e como bem coloca o livro, ecoando, às vezes até com barulho ensurdecedor, mostrando aquela placa enorme na nossa frente, e ainda assim nós não conseguimos, por algum motivo, seja ele qual for, enxergar, ou melhor, querer ver, né? Querer ver. Que é diferente, querer ver, querer ouvir, querer estar disposto a esse processo de ser melhor. E uma reflexão que é importante, eu acho, ser feita, é que é um processo individual. Então, como o Antônio Carlos falou mais no começo, eu posso até apontar num irmão, num semelhante, num amigo, num conhecido, aquilo que eu acho que ele precise mudar. Mas se ele não quiser, ou se eu não quiser mudar, ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai me obrigar. Se eu quiser estacionar no meu processo de aprendizado, eu vou estacionar. E cada um tem o seu momento de despertar para esse processo, para essa necessidade dessa evolução. E o que nós temos que ter também é respeito pelo tempo de cada um. Assim, muitas vezes a gente quer atropelar
as pessoas com com o nosso jeito de ser, com a nossa forma, nossa velocidade, e a gente acaba esquecendo que cada um tem o seu tempo. Não quer dizer que a gente não possa ajudar a pessoa a enxergar, né, uma coisa que ela precise modificar, mas o ajudar não quer dizer obrigar, não quer dizer, assim, de uma forma mais drástica, né, você realmente machucar, né, a pessoa, fazê-la sofrer por conta dela não querer não querer modificar algumas atitudes nela. Então, acho que a gente tem que pensar também nisso. É um processo seu, individual, processo de cada um vai fazer no seu tempo, no seu momento, do seu jeito, da forma que a pessoa vai despertando a sua consciência, e nós temos que ter respeito pelo outro, respeito pelo tempo do outro também. Isso também é uma forma de ser melhor. É uma forma de você não, querendo ajudar, não atrapalhar. Sim. A pergunta aqui do Livro dos Espíritos, 779, ela questiona a seguinte reflexão. A força para progredir aure ao homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E a resposta para essa pergunta do Livro dos Espíritos vem da seguinte maneira. O homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Né? Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, conforme nós vamos nos desenvolvendo em determinadas áreas, ou conforme a gente vai manifestando mais as nossas potências divinas, mais condições de auxiliar os outros nós temos. Respeitando, sim, a vontade, os desejos e o livre-arbítrio de cada um. Da mesma forma que nós somos auxiliados por aqueles que estão à nossa frente. Essa é a lei. Aquele que sabe mais ensina aquele que sabe menos, e o que sabe menos se dispõe a aprender com o que sabe mais. Né? Não é à toa que nos foi enviado durante muito tempo grandes mestres, grandes nomes, grandes exemplos, para dar aquele estímulo, né? A gente citou aqui Jesus, mostrar, né? Citamos aqui Chico Xavier, outros grandes mestres que estiveram conosco. Só que agora é hora de nós mostrarmos que podemos fazer, se não igual, mas começarmos a praticar o que eles falaram. Né? Então, nós precisamos também agora se tornar mestres de si próprios, né? Mestres de si mesmo. Mas temos as nossas referências. E nesse exato momento nós estamos sendo referência para alguém. Aí a pergunta que eu coloco sempre é, eu estou sendo a referência, um exemplo positivo ou negativo? Porque alguém, nesse momento, está utilizando nós como espelho, como referência, como modelo. Porque a todo momento, em todas as nossas ações, em todas as nossas falas, e simplesmente só o fato de estarmos aqui, nós estamos dando o nosso exemplo. Porque o exemplo não vem pela fala somente do que a gente conversa. Vem principalmente pelos atos e atitudes. Ah, sim, o exemplo então, qual é o exemplo que eu estou dando para as outras pessoas? Qual o ensinamento que eu estou passando para esses que poderiam estar aprendendo comigo? Eu estou passando esse exemplo que, mesmo que eu tenha as minhas dificuldades, é possível ser uma pessoa melhor? É possível evoluir? Ou estou dando um exemplo não tão legal? Né? É interessante a gente pensar dessa forma, né? Que a gente está ensinando a todo momento as pessoas ao nosso redor com os nossos exemplos. Porque isso nos faz pensar através da reforma íntima, principalmente quem tem, às vezes, né, filhos pequenos, tem netinho, netinha, tem crianças, você percebe que a pessoa ela começa a se observar mais. Fala, nossa, eu quero passar uma educação boa para essa criança. Aí, puxa, isso aqui que eu faço não é legal. Seja para o filho, seja para o netinho, né, para as pessoas próximas. Então, esse também deveria ser um conceito que nós poderíamos exercitar mais na nossa vida, né? Então, quando eu vou fazer alguma coisa, que mensagem que eu estou passando? Que exemplo que eu estou passando para as pessoas ao meu redor? Porque essa é a verdadeira ajuda que a gente tem para fazer para os outros, né? Nada melhor do que dar o exemplo, porque mesmo nas ações caritativas, aparentemente, se elas não forem sustentadas por um exemplo verdadeiro, ético e moral, no fundo, eu estou passando um exemplo de maledicência, não de caridade. Porque se a caridade for usada somente para alimentar um orgulho, uma vaidade, ela não está sendo uma caridade verdadeira.
Só que a mensagem que eu passo, essa sim é que vai ficar para as outras pessoas. Diz que o pai estava andando com o filho e falou para o filho, cuidado onde você anda. O filho falou, pai, tome cuidado você, porque eu estou pisando exatamente onde você está pisando. Olha o exemplo. Sim. E uma outra coisa que eu gosto sempre de lembrar, nós somos, nesta vida, alunos e professores. Todo o tempo. Devemos ter a humildade de saber ser alunos e um discernimento de saber como estamos sendo como professores. Fundamental para a nossa vida. Não é fácil. Mas é importante nós estarmos sempre pensando dessa maneira. Somos alunos e professores. O tempo todo. O tempo todo. E como o Lucas colocou, somos exemplo. O que eu quero ver no outro de exemplo para mim é o que eu devo fazer. Ser exemplo dessa maneira. Lembrando, como o São Francisco falou, né? E de pregar o Evangelho. Se der tempo, pode ler também o Evangelho. Sim. Deixa eu só fazer um comentário. A gente ouve falar que as palavras têm força. Que a palavra movimenta a energia. E se quando a gente deposita muito a vontade ainda na palavra, fica mais intenso a movimentação. E nós temos uma forma cultural, na maioria das pessoas, de destacar a parte frágil do seu semelhante, a parte que ele tem, o que a gente chamaria de defeito. O fato de a gente talvez parar e pensar e fortalecer as energias, as emissões dos nossos pensamentos, era salientar as qualidades que todo mundo tem. E a gente prefere enxergar aquela que não é uma qualidade. Me veio à mente Chico Xavier, pelo fato de a forma dele responder a certas perguntas, a certas formas mais assim ácidas de perguntas, era com todo amor e com todo carinho. E nós muito pouco fazemos isso. Fazemos quando temos medo, quando temos interesse, mas quando a gente acha que o que é mais, como foi no começo da nossa conversa, a gente abandona essa calma e se transforma e reage bruscamente com isso. Eu falo por mim mesmo. A gente, com algumas pessoas, não tem coragem, tem covardia. Não é que você está sendo bonzinho, você está sendo covarde. E com outros você está sendo um vilão, porque aquela pessoa é menor de certo ponto de vista, naquela condição, e você age como um vilão, porque você vê que ela é menor. Então, salientar as qualidades talvez seja uma forma de a gente estar num ambiente mental muito bom constantemente. Sim. Eu sempre lembro, Antônio, quando eu ouço, eu acho que é o Alessandro que fala muito disso, que ele entrou a primeira vez numa casa espírita e falou, nossa, olha que bonito, todos falam baixo, todos falam pausadamente, todos estão com os anjos. Todos sorriem. Até sair da casa. Aí ele descobre, saindo da casa, que todos somos normais. Por que nós não conseguimos, não só numa casa espírita, numa igreja, num templo, seja lá o que for, ser a mesma pessoa dentro e fora? Se é para ser ríspido, dentro e fora. Para que seja um só. É a conveniência, né? Exatamente. Aqui no livro, já no finalzinho, ele coloca assim para nós refletirmos também, né? Se nós conseguirmos assimilar essa definição na rotina dos dias, certamente estaremos nos beneficiando amplamente por entendermos que ninguém pode fazer mais do que o suportável.
Então, isso passa pelo nosso autoconhecimento de ir até onde nós conseguimos. Sendo inútil acumular sofrimento para manter metas não alcançáveis por agora. Então, isso também é um fator importante, né? Nós podemos sim ter metas grandes, mas lembrar que para chegar nessas metas grandes, existem pequenas metas que constroem essa grande. Porque senão a gente só fica olhando para aquilo que é, nossa, eu preciso ser que nem Chico Xavier. E aí no dia seguinte eu fico o quê? Frustrado, eu me culpo, eu começo a me punir, vai entrar tudo naquilo que a gente já falou até então, porque eu não vou conseguir ser Chico Xavier. De uma hora para outra. Mas se eu entender o que fez Chico Xavier ser Chico Xavier e começar aos poucos praticar as mesmas coisas em pequenas metas alcançáveis, vai facilitando, porque eu suporto, eu consigo, eu tiro o peso. Puxa, o que Chico fazia? Chico trabalhava a paciência, tá? Então agora eu vou começar a trabalhar na paciência. Chico fazia caridade, tá? Então eu vou começar a fazer alguma coisinha na caridade. E, naturalmente, quando você vê, você já vai estar sendo você mesmo, né? E não Chico, mas o Chico te serviu como estímulo para ser uma pessoa melhor. E aí o livro continua, né? Exigir de si mais do que possível é dar espaço para tornarmos-nos ansiosos ou desanimados. Então, muitas vezes, o motivo desse desânimo, da ansiedade, é que a gente está se cobrando muito. Mas não uma cobrança pelo progresso, uma cobrança por cobrança, né? Que é essa cobrança que a gente nunca vai conseguir alcançar o objetivo porque fica distante demais. Né? A gente coloca Jesus longe demais, a gente coloca Chico longe demais, a religião, né? A gente coloca a religião às vezes longe demais e esquece que tudo isso é onde? É no dia a dia, não é lá na frente. Jesus não colocou lá na frente o que ele queria, ele foi fazendo dia a dia. Chico Xavier não espelhou lá na frente o que ele queria, ele foi fazendo dia a dia, e ele simplesmente fez. Né? Talvez muitas coisas ali ele nem sabia direito o que estava fazendo, mas ele fez. Ele agiu, ele se permitiu, ele identificou questões, ele foi, acertou, errou. Né? Então tudo isso é importante para que nós consigamos seguir de forma mais fácil. Né? Então ele fala assim, para que nós possamos valorizar com otimismo e aceitação o que temos condição de fazer para ser melhor, mas jamais deixarmos de aferir sinceramente em nosso próprio favor, senão estamos sob o fascínio do desculpismo e da fuga, e procuremos a cada dia fazer algo mais pelo bem de nós próprios e, consequentemente, do próximo. Sim. Mas isso é importante, né? Porque senão a gente começa a se desculpar, se justificar e criar N situações para não progredir, porque minha meta é muito grande, né? Como é que eu vou ser daquele jeito? Você só vai ser daquele jeito se você começar de pouquinho em pouquinho, né? Dar uma experiência própria, né? Estou tentando aprender a tocar violão agora, né? Fiz uma aula, já estou quase querendo desistir, né? Porque você olha aquela música bonita e fala, puxa, como é que você chega na música? Mas se eu olhar que de pouquinho em pouquinho eu construo, que um dia eu aprendo uma nota, no outro dia eu aprendo a outra nota, aprendo a tocar uma cordinha, no outro outra corda, e no final das contas eu vou estar tocando uma música e nem percebi. Agora, se eu quiser me comparar com alguém que toca há muito tempo como experiência, eu vou me frustrar, vou achar desculpa, vou achar justificativa e não vou sair do lugar. Né? Já não aprendo mais. Não... Se eu vou de pouquinho em pouquinho, fica mais fácil. E a comparação com outras pessoas, na maioria dos casos, o que vai diferenciar eu de alguém que sabe tocar é a experiência do tempo. Né? Aquela pessoa começou antes que eu, ela se dedicou mais do que eu, estou começando agora. Então, dentro do meu passo, do meu ritmo, eu vou seguindo. Uma das perguntas no Livro dos Espíritos, ele traz a resposta sobre o tempo de nós fazermos as nossas mudanças. Ele diz que é preciso gerações para apagar velhos hábitos. Transformação tem que ser gradual, progressiva. E para o encerramento, veio a Amanda, falou que ela gosta muito de uma canção e você, para começar, para fazer parte. Não adianta pedir para eu cantar, que eu só vou ler, tá? Vou fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente, como Jesus era. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Excelente reflexão.
E um pouco antes da gente fazer o nosso encerramento, esse ser melhor que foi colocado aqui é ser melhor do que nós mesmos fomos há um certo tempo atrás. Esse ser melhor não é ser melhor que o outro. A referência não é o outro. Cada um, como o Lucas falou, está no seu, em graus diferentes desse processo, em tempos diferentes. O que nos diferencia é quem já começou o processo um pouco antes que nós. Isso é o que diferencia, a experiência que essa pessoa já adquiriu. Então, o ser melhor não é ser melhor que o outro. Nós não vamos nos comparar com o outro, e sim conosco mesmos. De novo é Santo Agostinho, né, que o Eduardo citou anteriormente, né? No final de cada dia, fazer aquela avaliação, né, do que eu fiz, do que eu melhorei, do que eu posso melhorar. É sempre nós com a gente mesmo. Né? Conosco mesmos. Não tem saída, né? O caminho é nosso. Então, a evolução é nossa. Então, não adianta se comparar com os outros. E como o Eduardo disse que nós já terminamos o nosso horário, vamos... Quero só deixar um convite. Um convite para todos que queiram. No próximo domingo, às 10 horas, teremos uma palestra aqui na CEAL, com distanciamento, todos de máscara, álcool gel. A palestra será do tema Sabedoria, do livro Prazeres da Alma. Então eu convido a todos, venham a CEAL, venham sentir essa energia aqui. Como a Odete falou aqui, está com saudades, venha conhecer. Se você nunca veio, venha conhecer, venha participar conosco. Será uma alegria em receber cada um de vocês no próximo domingo, às 10 da manhã. Então vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade que tivemos de compartilhar esses conhecimentos, de assimilar novas reflexões. E vamos pedindo que Jesus, nosso Mestre, permaneça conosco durante toda essa semana, que a sua luz sempre ilumine os nossos caminhos, para que possamos ser realmente, cada dia, um pouco melhor. Possamos colocar em prática pequenas coisas no nosso dia a dia que, no final, vão fazer transparecer para o mundo essa melhora que queremos para nós e para toda a humanidade. Agradecemos imensamente todos que nos acompanharam. Pedimos que todos tenham uma excelente semana e que possamos estar aqui reunidos, se for essa vontade de nosso Pai, para um próximo bate-papo na próxima quarta-feira. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.